Tem criança que demora para parar de fazer xixi na cama enquanto dorme, e isso pode ter a ver com uma série de fatores. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Eu sei de casos de criança que até 10, 11 anos ainda fazia xixi na cama à noite. Isso mesmo. É muito normal essas questões o fato do xixi na cama, principalmente quando a criança tem uma sobrecarga emocional muito grande. Então, aquela criança muito cobrada, aquela criança que está psicologicamente abalada por algum motivo, aquela criança que sofre pressão ou que está passando por algum problema, por exemplo, a separação dos pais, alguma coisa relacionada a isso, pode acontecer algum episódio do xixi na cama, que a gente bem mais conhecido aí como enurese noturna, né? E a criança pode, de repente, ter parado e aí começar a fazer de novo? Como é que é isso? Sim, pode acontecer intervalos grandes, né, para esses acontecimentos, ou ainda a criança pode parar por um longo período ou períodos pequenos, ou se não, continuar fazendo todos os dias, acontecendo todo dia um episódio de xixi na cama. Agora, tem criança que tem vergonha disso, Sim. né? Como trabalhar isso com a criança? Então, essas coisas, essas questões biológicas, né? Então, o xixi na cama, tem criança que deixa escapar durante o dia, na casa dos amigos, até mesmo na escola. Tem crianças que cheiram forte por conta disso, né? Com esses... a gente chama de escape, né? Com esses escapes que acontecem durante o dia. E isso é muito complicado, principalmente para a criança que está na fase do desenvolvimento ali, depois dos 7 anos, quando ela sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado na hora de conversar com essas crianças. Essas crianças, se elas sofrem algum trauma psicológico, se elas sofrem muita cobrança, e se a gente expõe essas crianças por conta desses escapes, essas situações de escapes podem piorar. E, em alguns casos, até evolui, a criança só fazia xixi na cama. De repente, ela começa a fazer cocô na cama também. Nossa, e durante o dia também pode acontecer. Então, assim, é uma situação delicada, que a gente precisa conversar com a criança para saber aquilo que está acontecendo, né? Mas sempre reservado, nunca expondo esse problema, entre aspas, para as outras pessoas. Qual que é a idade em que a criança já não deveria mais, em princípio, estar fazendo xixi na cama? Então, a criança ela deve usar fralda até quando ela, assim, tem maturidade suficiente para entender, olha, eu preciso ir ao banheiro para fazer as minhas necessidades. Que isso varia de criança para criança, mas é normal que até os 3 anos de idade não aconteça mais. Então, até os 3 anos de idade, a criança precisa ter o que a gente chama de controle vesical, que é o controle da bexiga. Então, dos músculos, né, dos esfíncteres, que controlam a saída dos líquidos orgânicos ali. Então, no caso do xixi, né? Então, esse controle vesical ele deve acontecer por volta dos 3 anos. Acontece que tem crianças de 3 anos que ainda não têm maturidade suficiente para entender, olha, você precisa ir ao banheiro. Também porque não foi ensinado, porque não foi cobrado isso dessa criança ainda. Então, a gente até aceita ali até os 3 anos e meio, até quase aos 4 anos, né? Mas depois disso já é inadmissível, né? E então aí precisa é sinal averiguar. Que tem problema mesmo. Sim. Aí o primeiro passo é procurar o pediatra de confiança, porque daí ele vai dar todos os exames, né? Porque pode ser que a criança não tenha um problema psicológico, mas pode ser que ela tenha um problema orgânico de controle dos esfíncteres. Então, por isso que a gente precisa avaliar. Quando a criança nunca teve problema, passou dos 3 anos, 4 anos ali, não usa mais fralda, tem o controle vesical diurno, belezinha, né? Então, a gente pode desconfiar mais de um problema psicológico, né? Então, uma criança de 8 anos, 9 anos, que de repente começa a fazer xixi na cama, eu preciso averiguar primeiro os fatores psicológicos que devem estar envolvidos aí nessa situação. O que acontece exatamente? A insegurança faz com que ela libere? Tem alguma pesquisa que fala sobre isso? Então, é justamente igual aquela coisa, quando às vezes você está muito nervoso com determinada situação, você para de comer. A criança também, às vezes ela fica tão nervosa com uma situação que durante o dia ela perde a vontade de fazer xixi. Então, a bexiga vai enchendo, enchendo, enchendo. À noite, quando acontece uma descarga, à noite você dorme, você não está pensando mais em nada, a sua bexiga chegou no limite máximo ali de armazenamento de urina, então esvazia. Esse controle desses músculos, então, passa a ser involuntário à noite, porque você não está pensando, então, né, tem crianças que até sonham que estão indo ao banheiro. Olha só. Então, para elas estão indo ao banheiro quando, na verdade, estão fazendo xixi na cama. E aí, o ideal são os pais conversarem direto com a criança
ou já tentar procurar um profissional? Isso. Primeiro, a gente sempre tenta conversar com a criança para saber aquilo que está acontecendo, para você tentar acomodar essa criança da melhor maneira possível. Na maioria dos casos, a gente não consegue fazer esse trabalho sozinho. Então, daí sim a gente procura um profissional. Mas primeiro, sempre conversar com a criança, porque ela pode se sentir mais invadida ainda, né? E ela pode se sentir mais pressionada por essa situação ruim se você a expõe antes de conversar com ela, né? Então, primeiro, conversa com a criança, explica: olha, eu vou precisar te levar ao médico para a gente ver o que está acontecendo, a gente vai conversar com essa pessoa, ela é uma pessoa de confiança, né? Porque é muito ruim você chegar a uns amigos na sua casa e você comentar: olha, fulano fez xixi na cama. Então, essa situação só piora o quadro. Então, a gente guarda e conversa com a criança no momento em que está só a criança e os pais, aquela pessoa com quem ela tem mais confiança. O tratamento é fácil? Então, existem medicamentos, né, que podem reverter o quadro. Esses medicamentos, eles são para o controle muscular, né? Então, são medicamentos de controle muscular mesmo, relaxantes musculares ou não, né? E também tem aqueles medicamentos psicotrópicos. Aí sim precisa, né, ter mais cuidado ainda. Aí durante a noite é recomendado que a criança não faça ingesta de água. Então, depois das 6 horas, não toma mais nada de água, para daí evitar para evitar o escape durante a noite, né? E também a gente pode fazer uma terapia comportamental, que seria forçar a criança a ir ao banheiro mais vezes depois à tarde, né? Depois do almoço ali, para daí sim a bexiga ficar sempre mais vazia. O exercício de pedir para a criança ir ao banheiro antes de dormir também é importante, mas tem criança que vai ao banheiro antes de dormir, no entanto, à noite, de madrugada, ela também faz o xixi ali. Então, a gente precisa, né, conversar com um profissional para saber o que está acontecendo, e é ele quem vai dizer qual é a melhor coisa a ser feita. Né? Então, o ideal primeiro é ir a um médico pediatra. O pediatra. Depois procurar com um psicólogo? Isso, o psicólogo vai dar uma boa ajuda, principalmente se o problema estiver relacionado a fatores psicológicos. Se é um problema orgânico, é claro que o pediatra vai conseguir... medicamento mesmo. Vai ajudar. Tem crianças que passam anos com esse problema, tem crianças que vai com isso até depois dos 15 anos. Então, por isso que quanto antes a gente investigue, quanto antes a gente fornece o tratamento correto, melhor é para essa criança e para a família inteira. E normalmente a criança acorda quando vai assistir na cama ou não? Continua dormindo? Existem casos e casos. Tem criança que, ao fato de... Porque o xixi é quente quando ele sai, né? Então, ele sente quentinho ali e acorda. Agora, tem criança que continua dormindo. Então, isso varia bastante de criança para criança, dependendo da situação. Tem criança que fica muito nervosa durante o dia. Então, à noite, quando ela dorme, ela apaga mesmo. Então, ela não acorda. Então, só vai ver que fez o xixi no outro dia. Outras crianças, já teve caso na clínica, inclusive, de perceber que fez o xixi, eles tiram o lençol, eles mesmos se trocam ali para a família não perceber que aconteceu durante a noite. Então, é uma situação que precisa, assim, a gente precisa dar um cuidado especial. Agora, essas crianças que não acordam, por exemplo, esse contato com a urina durante toda a noite pode provocar lesões na pele? Pode. Porque assim, a urina ela é um líquido ácido, né? E o contato com a pele por um longo período de tempo pode provocar assadura, né? Então, precisa averiguar o quanto antes, justamente para a gente não ter tantos problemas. O outro problema, Elaine, é quando a criança tem esse tipo de escape durante o dia. Então, não é que a criança faz todo o xixi durante o dia, mas escapa um pouquinho. Então, ela fica com a calcinha, com a roupa íntima, né, molhada, e isso pode causar candidíase e outros problemas ali que precisam de tratamento médico. À noite, talvez seja mais tranquilo observar, porque vai estar molhado, né, lençol e tal. E durante o dia, como é que os pais podem estar atentos a isso? O cheiro, né, e a observação mesmo da roupa da criança. As crianças, principalmente os pequenos ali, eles sentem muito cheiro do amigo, né? Então, pode ser que a criança começa a sofrer bullying por conta disso. Então, a gente precisa estar atento mesmo com a questão do cheiro da criança, né? Se está acontecendo alguma coisa, olhar, observar a roupa íntima para ver se não está tendo esse tipo de escape. Se tiver molhado, a gente precisa averiguar o que está acontecendo, né? E no caso do cocô escapar, daí também a gente precisa levar a criança ao médico, porque as pessoas acham que é só o xixi, mas não, pode acontecer da criança, a criança segura. Chega um ponto que ela não consegue mais segurar, aí escapa. Sai tudo. Agora, isso que você falou é interessante, que tem criança que às vezes segura
até, né, o último instante para ir ao banheiro, porque tá brincando, porque não quer parar a brincadeira. O que seria o ideal? Os pais sempre estarem, assim como está oferecendo água, falar para ir ao banheiro também? Sim, quando percebe que está acontecendo isso segurando muito tempo ou que está acontecendo esses escapes, pedir para ir ao banheiro com mais frequência, né? Só que, é claro, com todos aqueles cuidados. Pedir para ir ao banheiro não é falar, olha, se você não for ao banheiro, vai escapar de novo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a maneira que a gente interpela as crianças por conta disso, né? Fazendo com cuidado, com certeza vai dar certo. O problema é você expor ainda mais essa situação, que não é uma situação normal. E as crianças, elas têm bastante o faro para isso. Elas sabem que está acontecendo uma coisa que não é normal. Então, esse fato pode agravar ainda mais aquela pressão que essa criança está sentindo. Usar fralda à noite é problema? É problema principalmente para uma criança de mais de 4 anos, que ela já está entendendo, ela já sabe que todos os amigos não usam fralda. E quando a criança deixou de usar fralda e você coloca de novo, você está fazendo com que ela regrida uma fase. Então, aí essa criança ela pode começar a falar infantilizada, pode querer chupeta de novo, pode querer o vínculo maior com a mãe ou com o pai. Então, ela volta a ser criança, a ser bebê de novo. Então, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. A melhor saída é conversar e procurar a ajuda de um profissional que vai ajudar ali nesses casos. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas informações. Comunidade fica por aqui. A gente se vê novamente nesta quarta-feira, às 6 da tarde, aqui na TV Unicesumar. Tchau, tchau.